Olá, já estão? Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio de Game Masters, nesta primeira série dedicada à vida e obra de Alex Randolph. Um dos aspectos que importa sublinhar sobre Alex, para além de ter nascido em 1922, é ter sido filho de pais americanos ricos. Contudo, foi na Europa que acabou por nascer, quando uma visita dos pais à antiga Checoslováquia. Curioso também, na sua infância, é o facto de ter passado os primeiros anos de vida aos cuidados de uma governanta austro-alemã e depois, na escola, ter passado também os primeiros anos de escolares num colégio privado na Suíça. Por isso, percebemos bem como viajar sempre fez parte do ADN de Alex. Bem, o jogo que hoje vos trazemos não se passa em nenhum destes locais. Passa-se tudo em pleno deserto. Holz der Heier, Vulture, Kultur ou Rage são incontáveis os nomes deste jogo, já publicado em dezenas de países. Mas podemos traduzi-lo de forma simples por Ratos e Abutres. É um jogo que foi inicialmente publicado pela Ravensburg em 1988 e foi logo nesse ano indicado para o prémio de melhor jogo do ano no Spiel der Jahre, o maior prémio de jogos de tabuleiro. É no fundo um jogo muito simples, como o próprio nome indica, é um jogo que envolve ratos e abutres, mas é sobretudo um jogo de cartas com números e que vai despertar em cada jogador o melhor de si próprio. Por isso vamos então à descoberta de mais este incrível jogo de Alex, vamos a isso? E não se esqueçam, guardem os ratos, mas fujam dos abutres. Bem, o objetivo, isto é de um jogo de 2 a 5 jogadores. Se repararem aqui, nós temos aqui 5 montes, porque de facto cada jogador, se for até 5, vai escolher uma das cores e vai ficar com um conjunto de cartas que estão numeradas até no fundo de 1 a 15. Por isso, se vocês repararem, elas estão aqui todas. Por isso, cada jogador, no fundo, se tivermos 2 jogadores, serão 2. Apenas 2 cores jogadas. Se tivermos 5, cada um ficará com um dos montes e será jogado. Bem, o objetivo dos jogadores é muito simples. Este jogo utiliza uma das técnicas, se quisermos, das mecânicas de jogo muito preferidas de Alex Randolph também, que vamos ver aqui, tem a ver com a questão da licitação. Por isso, os jogadores vão licitar, de certa forma, uma carta. Por isso vamos pôr aqui os 5 montes, apenas para fazermos aqui uma simulação. E o que é que os jogadores vão licitar? No fundo são estas cartas que são aquelas que vão dar pontos. As cartas têm pontos positivos, como vem aqui, 1, 7, 3, 9, por isso vários pontos positivos, que vai até 10, como tem aqui por exemplo, mas também há pontos negativos, como vocês veem aqui é onde aparecem os abutres, por isso as cartas onde estão os ratos são positivas e os abutres são negativos. O que é que no fundo acontece? Depois de ser tudo baralhado, ao aparecer uma carta, no fundo, e todas as cartas serão jogadas, quando jogamos sempre a 5 jogadores, o objetivo agora os jogadores têm de tentar ganhar estes 8 pontos. E o que acontece é que cada jogador escolhe uma carta do seu baralho para tentar ganhar esta carta. Por isso, o segredo, se quisermos aqui, é uma das mecânicas usadas pela Alex Randolph nos seus jogos, é precisamente os jogadores têm de cada um licitar sem saber o que o outro jogador vai licitar. E atenção que o número de cartas, todos os jogadores têm as mesmas cartas. Por isso, neste caso, por exemplo, vamos aqui fazer só uma simulação. Por exemplo, tinha-me de puxar isto só mais para aqui. Cada jogador, claro que aqui aleatoriamente, naturalmente, irá escolher uma da sua carta. Quando todos tiverem escolhido, viram-se todas ao mesmo tempo. E o jogador que tiver jogado a carta mais alta vai no fundo ficar com esta carta. Neste caso aqui, quem jogou 12 com este jogador vai ficar com esta carta e por isso estes pontos irão para este jogador. O jogo processa sempre da mesma forma. Contudo, quando acontece uma situação de haver 2 jogadores com o mesmo número, vamos imaginar que aqui o jogador amarelo, por exemplo, tinha também jogado, só por curiosidade, a carta mais alta é igual, vamos imaginar que tinha sido esta, bem aqui. Nesta situação, não é nenhum dos jogadores que jogou a carta mais alta que fica com a carta, é o jogador seguinte. Por isso, quando se jogam 2 cartas iguais, é a carta seguinte. Neste caso era o jogador azul que iria ficar com ela. Por isso aqui é muito importante os jogadores, à medida que o jogo prossegue, terem noção do que é que os outros jogadores já jogaram de cartas, tendo por base os pontos que vêm de seguida também. Só que aqui há um outro pormenor muito interessante no jogo que tem a ver com os pontos negativos. Por isso vamos aqui buscar uma carta. Pode até esta aqui é perfeita, também para isso. Vamos aqui só tirar estas, já foram jogadas, por isso quando são jogadas são postas de lado. É a questão dos pontos negativos. É que ao contrário dos pontos positivos, os pontos negativos são ganhos pela carta mais baixa de todos. Por isso é exatamente o oposto. E aqui os jogadores têm de ter o processo mental, no fundo de cálculo, ao contrário. Para além de saber o que os outros adversários jogaram, é tentar jogar uma carta que seja o mais alta possível para não correrem o risco de ficarem com pontos negativos. Por exemplo, só fazendo aqui uma simulação também, neste caso, aqui acontece o mesmo processo do que aconteceu nas cartas positivas, por isso nós viramos cada uma delas. A carta mais baixa é que vai ficar com ela. Neste caso, a carta mais baixa é o 7.
Por isso, estes pontos negativos iriam para este jogador. Apesar de um 7 ser um número, mesmo assim, alto. Mas todas as outras cartas são todas muito altas e para os pontos negativos, a conta é mais baixa. Reparem também num pormenor importante, se tivéssemos dois sets, era o número seguinte, neste caso mais alto, porque este era o mais baixo de todos, que iria ficar com aquela carta. Depois todas as cartas distribuídas de pontos, os jogadores no fundo vão contar e no final sabe-se quem é que vai ter mais pontos, fazendo o cálculo entre pontos positivos e pontos negativos. E no fundo é assim o Zerhaya de Alex Randolph. Então, divertido, não é? Por um lado, perceber uma mistura de bluff e estratégia, em que todos jogamos ao mesmo tempo. E aquele toque de que se tivermos ambos a mesma carta, nenhum dos jogadores ganha, coloca de certa forma ali um certo picante no jogo, sempre que alguém tem de decidir que carta vai jogar. Como o próprio Alex chegou a referir nas entrevistas que deu, para além das regras, naturalmente, os jogos precisam de algo que os diferencie, algo que cative os jogadores. E esse algo é a diversão. E, de facto, diversão é um ingrediente que não falta aqui neste Ratos e Abutres, neste Holzer Raya. Bem, por hoje é tudo. No próximo episódio vamos cavalgar até à pradaria americana. Tá? Viajem connosco também na vida e obra de Alex Randolph. Até à próxima!